A nossa história de hoje começa com um homem que se chama Dan. Ele trabalha em uma concessionária de carros usados em Buffalo, Nova York. Naquela época, ele é realmente um bom vendedor de carros e é conhecido como o melhor vendedor de lá. Um dia o seu chefe pediu a ele para tirar uma foto para o site da empresa, mas ele disse não, porque queria celebrar seu aniversário de casamento com a sua esposa Jessica. O Dan é um trabalhador que planeja sua vida cuidadosamente e até tem uma programação em casa. Quando chegou em casa, cumprimentou a sua esposa Jessica e seus 3 filhos, a Nina, Kyle e Max. Naquele momento, a Jessica estava tendo uma discordância com a Nina sobre para qual faculdade ela estava querendo ir. A Nina havia inicialmente planejado ir para a Universidade de Stanford para jornalismo, mas mudou de ideia para ir para uma universidade do Sul com seu namorado Trevor. Então, a Jessica pediu ao Dan para falar com a Nina, mas ela manteve a sua decisão. Mais tarde, o Dan quis sair para comemorar com a Jessica o seu 18º aniversário de casamento e pediu Kyle para cuidar do Max. No entanto, Kyle tinha muitos outros planos e se recusou, passando a responsabilidade para sua irmã mais velha. A Nina, que estava chateada com isso, eventualmente estava se sentindo melhor em ir para a faculdade com seu namorado Trevor. Enquanto isso, Kyle encontrou seu amigo Samir e descobriu que, ao invés de fazer trabalhos em grupo como eles deveriam fazer, eles estavam jogando jogos online na garagem do Samir. Surpreendentemente, o Kyle é um conhecido jogador na internet, com um usuário chamado Killboy, e ele tem muitos fãs. Agora, nós vamos falar sobre o Dan e Jessica, que foram a um parque de diversões, e a Jessica estava um pouco chateada com o Dan porque ele sempre se apegava aos planos chatos, e ela queria que ele levasse a família para uma viagem fora da cidade. Depois de aproveitar alguns passeios juntos, ele prometeu planejar uma viagem em família, explicando que a Jessica estava feliz com a ideia e enquanto eles estavam se beijando, um grupo de adolescentes no parque de diversão secretamente tirou uma foto e os provocou. O Dan mandou eles apagarem a foto agora mesmo, mas um deles simplesmente derrubou uma bebida na cabeça do Dan. Em vez de brigar com eles, o Dan optou por se afastar da situação. No dia seguinte, a Jessica estava praticando boxe para liberar as suas frustrações, como mãe que fica em casa lidando com vários problemas, incluindo dificuldades em aconselhar a sua filha Nina. Enquanto praticava, ela acidentalmente atingiu uma outra mulher chamada Gwen, que também estava praticando boxe. Naquele momento, elas começaram a conversar, e a Jessica se desculpou por suas ações, explicando que estava frustrada porque seu marido nunca convidava a família para as festas ou passava tempo juntos fora de casa. Depois de conversar um pouco, a Gwen teve que ir embora para o aeroporto, pois era uma guia turística. Ela deu a Jessica o seu cartão de visitas e disse a ela que poderia entrar em contato a qualquer momento para poder se planejar e de fato viajar, ter o tempo de qualidade juntos durante uma férias. Enquanto isso, o Dan estava fazendo compras em um supermercado com o Max quando um estranho o atacou de repente. O Dan se defendeu rapidamente, surpreendendo a todos no supermercado. Ele simplesmente pagou pelas compras como se nada tivesse acontecido e depois foi para casa, onde tinha uma gaveta com armas debaixo das escadas. Preocupado, ele entrou em contato com seu amigo Audi e pediu a ele que criasse novas identidades para ele e a sua família. Pouco depois, o Dan levou o Max para a escola da Nina. Ele foi até a sala de editor da revista da escola para encontrar a Nina, mas ela não estava lá. Então ele conversou com um estudante que revelou que a Nina tinha saído da revista da escola há 3 meses e estava se encontrando com um amigo sob as arquibancadas. O Dan encontrou a sua filha e expressou decepção por ela não ter contado para ele que ela tinha saído da revista. Ela, que também ficou muito chateada, falou pro pai dela que ela saiu da revista porque seu pai nunca leu os artigos dela. Ele pediu a Nina para acompanhá-lo e quando ele foi buscar o Kyle na sua aula de xadrez, descobriu que o Kyle estava jogando jogos online na garagem do Samir. Ele repreendeu o Kyle e mandou ele entrar no carro. Quando todos os filhos estavam no carro, o Dan se apressou para buscar a Jessica, que trabalhava no hospital. Ele disse a eles que estavam indo de férias para Las Vegas, como a Jessica sempre quis. Enquanto isso, uma van preta estava seguindo Dan e a sua família. Quando Dan percebeu isso, tentou enganar a van e evitar de ser perseguido. Ele dirigiu o carro em alta velocidade, sem contar a sua família sobre a situação que estava acontecendo. Ele levou o carro para a concessionária onde trabalhava e o levantou, encontrando o dispositivo de escuta embaixo dele. Secretamente, o Dan pegou esse dispositivo e conectou a um carro que seu amigo ia fazer um teste. Em seguida, ele sugeriu que o seu colega dirigisse o carro de teste em alta velocidade para descobrir o que estava de errado com ele. As pessoas na van que estavam monitorando o carro do Dan foram enganadas e perseguiram o carro dirigido pelo colega de trabalho do Dan. Depois que as coisas ficaram mais seguras, o Dan continuou a sua jornada para Las Vegas. Quando a Jessica estava prestes a compartilhar fotos da viagem, o Dan recolheu todos os celulares que tinham e os jogou debaixo de uma ponte.
Ele não queria nenhum tipo de comunicação, ele não queria dispositivos durante as férias, era pra ser só eles. Mas nós sabemos que ele estava com medo de ser rastreado. No escritório da American Automobile Association, o Dan tentou obter um mapa para a viagem. O funcionário do escritório hesitou porque o Dan não queria pagar com o cartão de crédito. No entanto, ele deu ao funcionário algum dinheiro como suborno, e finalmente o funcionário forneceu a ele os mapas que ele precisava. Pouco depois, eles continuam sua jornada. Embora fosse um pouco estranho no início, porque estavam acostumados a estar ocupados com seus dispositivos, quando as coisas estavam começando a fluir, eles começaram a cantar e rir juntos, para tornar a viagem cada vez mais agradável. De volta à casa do Dan, um homem chamado McFrey e seus 3 homens estavam tentando encontrar a família do Dan. Não foi fácil porque não havia registros de uso de cartão de crédito deles ou qualquer postagem em redes sociais da família do Dan. Pouco depois, o McFrey ordenou aos seus homens que continuassem procurando a família do Dan e sentiu que o Dan não tinha revelado sua verdadeira identidade para eles. Quando o Dan estava em um hotel, mudou de ideia sobre ficar lá, depois de ver o Kyle tirando uma foto com um fã e postando nas redes sociais. Ele disse à sua família para continuar, então sua esposa e filhos tiveram que dormir no carro naquela noite. Logo depois, 3 dos homens do McFrey em motos começaram a perseguir o carro do Dan. Então o Dan aumentou o volume da música para que a sua família não percebesse o que estava acontecendo. O Max ficou acordado e riu, parecendo saber que seu pai conseguiria lidar com os bandidos. De repente, um dos homens do McFrey tentam atirar no Dan, e o Dan atirou de volta, atingindo um deles. Quando outro criminoso se aproxima, ele agarrou o carro. O Dan o nocauteou, colocando uma mamadeira do Max no capacete do criminoso, que caiu na estrada. Enquanto isso, o Dan se livrou do último criminoso, colidindo seu carro na moto dele, fazendo ele colidir com um outdoor. A Jessica acordou ao escutar a explosão, mas o Dan mentiu e disse que atingiram um buraco na estrada porque ele tinha estado dirigindo a noite toda. Ele decidiu parar em uma plantação para descansar, mas quando eles estavam prestes a adormecer, a Nina acordou e percebeu que ela estava em Iguana, e ela pediu ao seu pai que levasse ela até a universidade, onde ela queria ir. Após alguma discussão entre a Nina e a Jessica, o Dan finalmente concordou em levar a Nina para o campus. Enquanto caminhavam no parque do campus, o Kyle, que estava com a Nina e Max, mencionou que a família parecia desaprovar o relacionamento dela com o Trevor porque ela havia mudado. O Kyle mencionou que gostava da Nina antiga, que era calorosa com a família. Ao escutar isso, a Nina sorriu e agradeceu ao seu irmão mais novo, pois não esperava que ele se importasse tanto. Enquanto isso, Dan escutou a Jessica falar sobre o seu passado como atleta de salto com vara e como teve que desistir do seu sonho após uma lesão. O Dan queria compartilhar seu próprio passado, mas mudou de ideia quando viu um homem suspeito com uma mala. Ele se aproximou do homem, que acaba sendo um empresário de sementes de milho da Alemanha, procurando por sua filha no campus. Quando passaram pelo laboratório, o Dan não acreditou na história do homem, então falou com ele em alemão para garantir que ele não fosse um dos homens do McFrey. A Jessica ficou surpresa que seu marido falasse alemão e deixou o corredor. Eventualmente, o Dan acreditou no homem quando ele mostrou a sua mala cheia de sementes de... Ao mesmo tempo, um dos homens do McFrey tentou atirar no Dan. O Dan entrou rapidamente no laboratório e uma briga começou entre eles. O Dan conseguiu derrotar os homens do McFrey. Por outro lado, a Nina estava hospedada nos dormitórios da escola e entrou acidentalmente no quarto do Trevor. Ela ficou chocada ao encontrá-lo com outra garota. Quando descobriu que seu namorado estava traindo ela, a Nina decidiu ensinar uma lição ao Trevor e terminar o relacionamento. Tempo depois, a Nina se juntou à família do Dan na sua viagem para Las Vegas. Quando chegaram ao Colorado, a Nina assumiu o volante do carro do seu pai. Ela se desculpou com o Dan por deixar para trás a revista da escola e prometeu recuperar a sua posição com a editora da revista. Ela também agradeceu ao Dan por não contar a Jessica sobre isso. No dia seguinte, depois de passar a noite no Colorado, o Dan entrou em contato com o Audi e marcou um encontro em Las Vegas para pegar os passaportes da família. Enquanto Dan estava em um restaurante, ele planejava contar a Jessica sobre o seu passado, mas o Kyle se aproximou dele para discutir por que ele prefere ser um jogador online. O Kyle explicou que não se sentia muito confiante no mundo real, mas se sentia muito feliz quando jogava de Killboy, porque muitas pessoas gostavam dele. O Kyle também tentou convencer o seu pai que jogar videogame requer inteligência e reflexos rápidos. Ele desafiou seu pai para um jogo de tiro a laser com a condição de que, se ele ganhasse, o Dan não poderia impedi-lo de jogar, e se perdesse,
ele desistiria dos jogos. Ao escutar isso, o Dan concordou e foram para a área dos jogos a laser. Pouco sabia o Kyle que o Dan era habilidoso com armas e venceu facilmente o jogo, deixando o Kyle triste. No entanto, o Dan tentou animá-lo dando um abraço. Quando Dan e sua família chegaram a Las Vegas, foram para um quarto de hotel e o Dan encontrou o Audi no bar para pegar seus novos passaportes e passagens de avião para Vancouver. Mais tarde, o Dan voltou para o quarto e se preparou para o jantar com a Jessica, garantindo ter algumas armas só por precaução. Antes de sair, ele disse aos seus filhos para não saírem do quarto ou abrirem a porta para ninguém. No entanto, Kyle, Nina e Max escaparam do quarto para explorar a área dos jogos no hotel. Enquanto isso, um dos homens do McFrey avistou Dan e a sua família em Las Vegas e relatou ao seu chefe. Na área dos jogos, o Kyle conheceu um jogador profissional chamado Ren, que o convidou para conhecer outros jogos em um restaurante. O Dan tentou revelar seu passado para Jessica, mas como o garçom falava em francês, o Dan respondeu em francês e compartilhou inadvertidamente sua história com a Jessica, que não conseguia entendê-lo, mas o elogiou de qualquer maneira. Quanto ao Kyle, ele se preparava para um jogo online depois que Ren pediu a ele para substituí-lo, pois Ren queria se aproximar da Nina. Eles não sabiam que os homens do McFrey estavam observando o hotel, sem perceber que seu filho estava desaparecido do quarto. Ao mesmo tempo, alguns homens do McFrey entram no quarto e tentam prejudicar o Dan. Usando suas habilidades, o Dan conseguiu imobilizar 2 dos intrusos, mas rapidamente abaixou sua arma quando um subordinado do McFrey, chamado Coogan, fez a Jessica de refém. O Dan aproveitou a oportunidade e lançou uma faca que acertou Coogan no olho, libertando a Jessica. Logo depois, a Jessica foi apressadamente para o quarto dos seus filhos e descobriu que a Nina e os outros haviam saído. Ela decidiu procurá-los em um local de jogo enquanto repreendia o Dan por esconder algo dela, mencionando que não queria vê-lo novamente. Enquanto isso, Kyle eventualmente venceu a partida online e se tornou o campeão dos jogos de PVP. Pouco depois, a Jessica e Dan chegaram à área de jogos para pegar o Kyle e os outros. Assim que estava em um local seguro, o Dan finalmente revelou seu passado como um assassino secreto que havia escapado do seu grupo para começar uma nova vida como cidadão comum. Desde então, ele vinha sendo perseguido pelo McFrey e seus homens, que queriam eliminá-lo. O Kyle e Nina, ao escutarem a história, caíram na gargalhada, até que tiros foram disparados contra eles. O Dan rapidamente conduziu a sua família para se abrigar em um cassino. Ele tentou incapacitar os homens do McFrey, mas infelizmente seus tiros não podiam feri-los, pois estavam usando coletes à prova de balas. Pouco depois, o Dan continuou tentando desviar a atenção e distrair os homens do McFrey e eventualmente derrotou eles. Após esse incidente, o Dan confessou à sua família que seu verdadeiro nome era Sam. Ele tinha sido militar e recrutado pelo McFrey para uma missão especial de eliminar criminosos que não podiam ser tocados pela lei. No entanto, ele descobriu que McFrey estava usando ele apenas para matar pessoas por uma alta quantia de dinheiro, então ele decidiu escapar disso. O McFrey então começou a caçá-lo. Por conta disso, Sam forneceu passaportes com novas identidades para toda a sua família, mas o Kyle e Nina ficaram chateados porque acreditavam que o Sam tinha estragado as suas vidas. Ao escutar isso, a Jessica também ficou furiosa e se sentiu enganada após 18 anos de casamento com o Sam. Ela entrou em contato com a Gwen para organizar uma férias para sair de Las Vegas. Quando a Jessica e seus filhos encontraram a Gwen, ficaram surpresos ao descobrir que ela havia preparado um jato particular para eles. No avião, a Gwen compartilhou uma história sobre o seu ex que morava em Buffalo e havia se casado com outra pessoa. Ao escutar isso, a Jessica ficou suspeita de que a Gwen estava falando sobre o Sam. Ao chegarem ao destino, a Jessica planejou ir com seus filhos, mas foram surpreendidos pelo McFrey. Inesperadamente, a Gwen havia armado uma cilada para a família do Sam, entregando-os ao McFrey, em troca de recuperar o Sam. O McFrey tomou a Jessica e seus filhos como reféns para forçar o Sam a encontrá-lo sozinho em um cassino. Pouco depois, o McFrey ameaçou o Sam de prejudicar toda a sua família se ele não seguisse as ordens do McFrey. Quando Dan chegou ao cassino, os homens do McFrey estavam usando um drone para vigiar a sua chegada. Dentro do cassino, ele encontrou um homem chamado Spyros, que o guiou até o local onde o McFrey estava mantendo sua família como refém. Ao entrar, o McFrey recebeu o Dan e durante a conversa revelou-se que o McFrey era, na verdade, o pai biológico do Dan.
Ele se sentiu completamente decepcionado porque o Dan havia escolhido deixá-lo vários anos atrás. O McFrey pediu ao Dan que voltasse como seu principal assassino, mas o Dan recusou, então ele ordenou que a Gwen atirasse na Jessica. Temendo pela segurança da sua família, o Dan concordou em cumprir os desejos do seu pai com a condição de que ele garantisse o retorno seguro da sua esposa e filhos a Buffalo. Ao escutar isso, o McFrey concordou, e Spyros convidou a Jessica e os outros a saírem do quarto. No elevador, a Jessica usou a astúcia e a fralda do Max para distrair o Spyros, empurrando do último andar. Eles então correm de volta para resgatar o Dan. O Dan conseguiu lidar com a Gwen, permitindo que a sua família saísse. Enquanto isso, o McFrey sentiu que algo estava estranho e ordenou que os seus homens consertassem tudo. Nesse momento, Dan instruiu a Jessica e as crianças a irem para o telhado do prédio e entregarem o drone ao Kyle, que poderia ajudar a monitorar os homens do McFrey. Os homens do McFrey estavam esperando na frente do elevador para capturar o Dan e a sua família. Eles encontraram apenas os pertences do Max e quando eles verificaram, eles encontraram uma bomba que explodiu, pegando-os de surpresa. Ao mesmo tempo, o Dan começou a derrotar os homens do McFrey um por um, com a ajuda do Kyle, que dizia onde os oponentes estavam. Nesse momento, a Gwen também acordou, e o McFrey chamou pelo telefone, ordenando que ela encontrasse o Kyle que operava o drone. De volta ao Dan, ele mirou a sua arma para o McFrey de cima e pediu ao pai que parasse com tudo isso, mas o McFrey ordenou que seus homens atirassem no Dan. Ele tentou esquivar de todos os tiros. No telhado do prédio, a Jessica disse aos seus filhos para se esconderem e confrontou a Gwen, que havia chegado no telhado. Na sala de jogos, o Dan começou a ter dificuldades em ler os movimentos dos oponentes, após McFrey derrubar o drone que estava sendo controlado pelo Kyle. Quando a Gwen voltou ao telhado, parecia facilmente dominar a Jessica e pretendia prejudicar o Kyle e os outros. Ao ver isso, a Jessica se levantou e tentou subir até o último andar usando uma vara de bambu, mas ela quebrou. A Gwen riu dela. Pouco depois, a Jessica pegou um pedaço quebrado de bambu e jogou na Gwen, causando acidentalmente a morte da Gwen. De volta ao Dan, ele enfrentou seu pai e justo antes do McFrey poder atirar, a Nina, que havia chegado com os outros, chamou ele de avô e pediu que ele parasse. Ao escutar isso, o McFrey se distraiu, dando a chance ao Dan de atacá-lo, até que ele desmaiasse. Descobriu-se que a Nina fez isso para dar ao Dan mais tempo para sobreviver. No final, McFrey foi finalmente preso por suas várias atividades criminosas. A Nina alcançou o que ela queria, que seu sonho era se tornar uma repórter de notícias. O Dan abriu uma empresa que oferece serviço de consultoria em segurança para bancos, e a Jessica realizou seu sonho de se tornar uma treinadora atlética em uma escola. No seu tempo livre, a família do Dan fazia viagens juntos, com uma regra de que ninguém podia usar celulares durante as viagens. Todos pareciam aproveitar cada momento dessas viagens em família. Então, tudo é finalizado, com a lição de moral de carregar fraldas para derrotar vilões.